Bom dia a todas e a todos. Reuniu esta manhã o Conselho Superior de Segurança Interna, tendo como ponto único da sua agenda a apresentação do Relatório Anual de Segurança Interna relativo ao ano de 2020. O relatório, como sabem, será amanhã apresentado pelo Governo na Assembleia da República e, a partir daí, será plenamente disponibilizado à comunicação social na sua plenitude. Cumpre-se este ano, aliás, o prazo legal. O ano passado foi decidido pela Assembleia da República uma dilação desse prazo que levou a que o relatório sobre 2019, num contexto de pandemia, tivesse sido apresentado apenas no mês de junho. E a primeira nota que queria, com caráter geral, fazer é de profundo reconhecimento ao profissionalismo, ao empenho, à dedicação de todos os homens e mulheres que servem Portugal nas forças e serviços de segurança, pela forma como, neste ano tão especial, neste ano tão inesperado das nossas vidas de 2020, marcado pela pandemia desde o início de março e ao longo de todo o restante ano, da forma como contribuíram para que Portugal possa continuar a ser reconhecido como um dos países mais seguros do mundo. As forças e serviços de segurança, para além de darem pleno cumprimento àquilo que são todas as suas funções tradicionais, responderam empenhadamente nas várias dimensões que, quer os dois períodos de estado de emergência entre março e maio e, posteriormente, a partir de novembro, determinaram, quer as regras decorrentes das restrições estabelecidas pelo Governo ao abrigo de situações de alerta de contingência ou de calamidade que vigoraram no país, como sabem, entre maio e novembro. Neste contexto muito especial, nós registramos os mais baixos índices de criminalidade desde que existe relatório anual de segurança interna, desde que o reporte de dados é feito desta forma sistematizada. A criminalidade geral tem uma redução de cerca de 11% e a criminalidade violenta e grave tem uma redução superior a 13%. Estas matérias levarão a uma análise que não nos cabe agora, neste momento, ainda concluir na sua relação com este ano muito especial. Noutros países europeus, queria dizer, da minha experiência de diálogo sobre este tema com outros ministros responsáveis pela segurança interna e como a comunicação social tem testemunhado amplamente, noutros países, a situação de pandemia determinou até um aumento de algumas formas de criminalidade e existência de situações de grave perturbação da segurança interna ou da ordem pública. Em Portugal, isso não aconteceu. E nós temos um registro marcado por uma generalizada redução das formas dos tipos criminais, mesmo no tipo criminal mais registado em Portugal, a violência doméstica, ele teve uma redução de cerca de 6% no ano de 2020 e verificamos uma correlação entre os períodos de estado de emergência e a maior redução da ocorrência de fenómenos criminais. Isto é, no primeiro período de estado de emergência houve uma redução de 28,9% na criminalidade geral e de 27% na criminalidade violenta e grave, no período de março a maio, e no período final do ano, entre novembro até ao final do ano, em que novamente estivemos em estado de emergência, estamos ainda, mas estivemos em estado de emergência, houve uma redução nesse período de 15% da criminalidade geral e de cerca de 20% da criminalidade violenta e grave. Há alguns tipos específicos de crime que cresceram e que estão de alguma forma associados a estes
tempos tão especiais. O país passou a viver bastante mais por forma digital e há um crescimento de crimes associados à utilização de meios digitais. O crime informático em geral, mas designadamente crimes como o crime de burla informática, que tem um crescimento bastante significativo. Há também, com uma dimensão muito menor, mas há crimes que estão associados a esta situação de estado de emergência, como o aumento de crimes de desobediência, que tem a ver com a imposição de medida de respeito pelas regras legais por parte das forças de segurança. Duas notas adicionais apenas em aspectos complementares. Verificou-se também uma significativa redução da sinistralidade rodoviária, uma redução superior a 20%, quer nos mortos, quer nos feridos graves, quer no número de acidentes registados, superior à redução da circulação rodoviária, dado que o consumo de combustíveis, que é o verdadeiro indicador de circulação rodoviária, teve uma redução inferior, apenas de cerca de 14%, e numa área que para o Ministério da Administração Interna é particularmente relevante, em matéria de incêndios rurais, consolidamos o terceiro ano consecutivo de verificação de ocorrências muito abaixo da média dos últimos 10 anos. Tivemos menos 50% de ocorrências do que na média dos últimos 10 anos e menos 51% de área ardida do que da média dos últimos 10 anos. Estas são as linhas gerais de um ano muito especial em que eu queria destacar, sobretudo, este empenho e capacidade de resposta das forças e serviços de segurança e o seu contributo para, mesmo nestes tempos tão difíceis, para que Portugal seja reconhecido por todos, mas sobretudo pelos portugueses, como um país seguro. Sr. Ministro da Justiça. Então, bom dia ou boa tarde a todos. O Sr. Ministro da Administração Interna acabou de fazer uma descrição geral, em termos gerais, do que resulta do RASI. Eu darei apenas umas notas complementares. E a primeira nota que eu queria deixar é, obviamente, também de reconhecimento da atividade que foi desenvolvida pelas forças e serviços de segurança, pese embora a tipicidade deste ano tiveram efetivamente um papel importante e foram obrigadas, eu diria que, a reinventar-se quase, no sentido de acompanharem aquilo que passaram a ser as necessidades de intervenção, nomeadamente ao nível do controle de circulação de pessoas, até mesmo, eu diria que se foi até ao nível de acompanhamento de entrega de vacinas. Mas, para além disso, queria também dizer que em 2020, como se recordam, houve um conjunto de medidas tendentes a travar os efeitos da pandemia, em particular em determinados espaços. As prisões foram um desses espaços, espaço confinado. E nessa altura houve, de facto, bastantes receios de que a libertação dos reclusos, em função dos perdões que foram concedidos, do conjunto de medidas que foram introduzidas pela Lei 9 de 2020, que houvesse como consequência um recrudescimento de crimes, sobretudo crimes de rua, não é? E, portanto, que houvesse uma onda, pudesse haver uma onda de crimes associada à libertação de reclusos. O relatório permite-nos concluir que, felizmente, assim não aconteceu, que efetivamente as taxas de reincidência que ocorreram foram dentro do normal e, portanto, que não havia razão para receio da adoção das medidas que foram então adotadas. Uma terceira palavra para dizer que, relativamente às questões da criminalidade geral e nos segmentos que sobem, eu acho que nós devemos continuar a preocupar-nos com a rua, é verdade, mas que provavelmente aquilo que este relatório nos diz mais é que temos que passar a preocupar-nos mais com as nossas autoestradas de informação. Ou seja, que a transição digital é na nossa vida e é também na atividade criminosa. E, portanto, considerando que nós aceleramos a transição digital, é óbvio também que as organizações criminosas também aceleram, organizações e pessoas que praticam crimes. E, portanto, nessa perspectiva, a explicação para a circunstância de atualmente haver mais crimes, nomeadamente as burlas informáticas, prende-se muito também com o contexto de pandemia, com a circunstância das pessoas estarem em espaços confinados, em espaços limitados, e também de precisarem de esperança. As burlas informáticas têm muito a ver com a necessidade de esperança que as pessoas têm.
E, portanto, aparecem-nos por vezes milagreiros, sobretudo no espaço virtual ou mesmo noutros espaços, a prometer-lhes curas extraordinárias, a prometer-lhes antídotos para não importa o quê, e as pessoas estão mais fragilizadas e, portanto, têm mais tendência a aderir a esse tipo de crimes, e por isso também aumenta o número de crimes praticados nessa área. Uma outra nota, uma nota final sobre a violência doméstica e as vítimas. Nós tivemos este ano, de facto, em 2020, uma redução do número de participações relativas à violência doméstica. Devemos saudar esse facto, mas essa circunstância obviamente, não nos leva a demitir-nos das nossas obrigações relativamente a essa matéria e, em particular, relativamente à proteção das vítimas. E é por isso que, nas perspectivas para o próximo ano, um dos aspectos que é ressaltado é a necessidade de proteger as vítimas mais vulneráveis. Permite-me acrescentar que nessa linha, em linha de proteção de vítimas vulneráveis, está a uso a decorrer, no CCB, no quadro do programa da presença portuguesa do Conselho da União Europeia, uma conferência sobre proteção de adultos vulneráveis no espaço da União Europeia. Proteção na perspectiva civil, às pessoas com capacidade diminuída, e também na perspectiva penal, considerando até a recente estratégia da União em matéria de proteção das vítimas. Estratégia essa que considera vítimas especialmente vulneráveis, nomeadamente os idosos, as pessoas portadoras de deficiência, as mulheres vítimas de violência, independentemente de violência, e a violência doméstica e violência contra crianças. Era tudo o que queria dizer sobre isto. Muito obrigada. Muito boa tarde a todas e todos. Naturalmente que no quadro e no enquadramento que os senhores ministros já fizeram sobre os principais números relacionados com a criminalidade participada em Portugal, eu agora faria aqui um pouco mais de enfoque nas tipologias que acabaram por representar números inferiores ao ano passado e também aquelas que aumentaram. Sem prejuízo, e antes, permitam-me que também endereçe o meu sincero agradecimento às forças e serviços de segurança e a todas as entidades que, de uma forma direta ou indireta, concorrem para a segurança interna em Portugal, mas fundamentalmente às forças e serviços de segurança que, de facto, e como também já foi referido pelos senhores ministros, reinventaram-se e tiveram uma capacidade de resposta a todos os fenómenos que foram aparecendo ao longo das circunstâncias completamente atípicas e extraordinárias do ano de 2020 e conseguiram, de facto, uma resposta que nos tranquilizou a todos, porque todos continuamos a viver num ambiente seguro que caracteriza Portugal. Dizer que também, e uma das circunstâncias foi imediatamente a capacidade de resposta que tiveram no que se refere, por exemplo, e desde logo, à proteção e à segurança de todo o processo de vacinação. Quanto às tipologias que apresentaram no âmbito da criminalidade geral maior descida e que por isso se destacam, eu referia desde logo, estou a falar na criminalidade geral, o furto por carteirista, o furto de oportunidade de objeto não guardado, ofensa à integridade física voluntária simples, condução de veículo com taxa de álcool igual ou superior a 1,2 gramas litro, a contrafação, falsificação de moeda e passagem de moeda falsa, outro dano e ainda o furto em edifício comercial. Todas estas tipologias criminais apresentaram descidas bastante acentuadas. Quanto a aumento em tipologias no quadro geral da criminalidade geral, e também, como já referido, um aumento para a burla-informática e nas comunicações, no quadro que a Sra. Ministra da Justiça vem de referir, de facto, todas as circunstâncias inerentes ao isolamento e à utilização das plataformas digitais, naturalmente, que explicarão esta subida, a condução sem habilitação legal, outras burlas, a desobediência, também resultado de uma maior intervenção das forças de segurança
no controle do cumprimento das medidas aplicadas e o furto em área anexa à residência. Portanto, todas estas tipologias em valores relativamente, enfim, sem grande monta, registaram aumento. No que se refere à criminalidade violenta e grave, que também apresentou descida, e uma descida acentuada de 13,4%, registro em termos de diminuição para o crime de violação e um registro de 26,9%, também para o crime de ofensa à integridade física grave, que também registrou uma diminuição de 12,9%. Igualmente, o crime de rapto, sequestro e tomada de reféns, o crime de roubo em transporte público, aumentaram, no âmbito deste tipo de criminalidade, o crime de resistência e coação sobre funcionário e o crime de extorsão e ainda o crime de roubo à residência. Portanto, grosso modo, são estas as três tipologias que, no âmbito da criminalidade violenta e grave, registraram aumento, sendo que o número de tipos de crime que diminuíram é substancialmente mais elevado. Uma referência para a distribuição geográfica, para dizer que os distritos de Lisboa e Porto verificaram diminuição de casos, de participações, um aumento para a região autónoma dos Açores, fortemente influenciado pela burla informática, mas há que dizer que o número é um número bastante baixo, 194 participações mais, portanto, como o registro anterior já era baixo, de facto, há aqui um aumento, mas é um aumento, diria, residual. E no que toca à criminalidade violenta e grave, igualmente uma descida nos distritos de Lisboa e do Porto e aumentos residuais na região autónoma dos Açores, em Setúbal e em Castelo Branco. São estes os distritos que se referenciam pelo destaque, quer em termos de diminuição, quer em termos de aumento de criminalidade, e estes são os grandes números que, de momento, de facto, se podem partilhar convosco, porque também, como sabem, a partir de amanhã, e também como o Sr. Ministro já referiu, o relatório anual de segurança interna estará completamente disponível para análise detalhada. Muito obrigada. Obrigada. Tenho duas perguntas para o Sr. Ministro da Administração Interna e uma para a Sra. Ministra. Queria perguntar como é que está a situação da embarcação no Algarve dos marroquinos alegadamente ilegais. Há dados que dizem que 13 pessoas estarão em fuga. Queria saber qual é o ponto da situação e gostaria também de saber, durante esta semana de fiscalização nas estradas portuguesas para que não haja movimentações, se houve de facto uma maior movimentação que possa alterar os dados das pessoas, ou seja, que possa haver mais pessoas infectadas com as movimentações que se pudessem ter verificado ao longo destes dias. E para a Sra. Ministra, gostaria de saber também a fraude na vacinação. A Sra. Ministra disse que era difícil analisar e depois haver castigo para essas pessoas que incumpriram, se mantém essa posição. Muito obrigada. Muito obrigado. Relativamente às duas questões que coloca e que se caracterizam por não ter a ver com o RASI, mas que sumariamente não deixarei de referir. Bom, a primeira trata-se de uma matéria específica, neste momento sujeita à apreciação das autoridades judiciais e dimensão operacional. Não estamos mesmo em condições de caracterizar o tipo de eventual ilícito, porque confirmo que 3 cidadãos serão esta tarde apresentados ao tribunal competente, mas as características da embarcação não têm a ver com um tipo de fenómenos residuais que ocorreram em 2019. Relativamente à circulação ao longo deste período
que decorre entre a passada sexta-feira e o período da Páscoa, aquilo que eu lhes queria aqui transmitir é que se tem registado desde sexta-feira uma significativa redução de circulação e um cumprimento generalizado pelos cidadãos daquilo que são as regras decorrentes do período de estado de emergência que estamos a viver. Seria, nesta altura, completamente especulativo estar a fazer qualquer projeção sobre a evolução de fenómenos de infecção. Aquilo que queria é reiterar o que é fundamental. Nós temos hoje os resultados mais baixos de contágio de toda a União Europeia, o que prova que as medidas adotadas nos últimos 2 meses estão a produzir bons resultados, que se traduzem no aliviar da pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde e numa melhoria global da pandemia, mas temos de prosseguir. Temos exatamente de consolidar estes resultados e está na mão de todos nós fazer com que a próxima semana seja marcada exatamente pelo cumprimento daquilo que é o desejo do Governo, que é o desejo de concretização do plano de reabertura global da sociedade que foi apresentado, mas isso, como sabe, é matéria que será ponderada e decidida no Conselho de Ministros da próxima quinta-feira. Muito obrigada. É de facto mais uma pergunta que não tem a ver com o Razi, mas a qual eu respondo com todo o gosto. Em primeiro lugar, para lhes dizer que o processo de vacinação em curso na área da Justiça, nomeadamente nos serviços prisionais, está a correr muito bem. Neste momento já há cerca de 8.800 vacinas aplicadas, o que significa que a nível do continente os guardas prisionais estão todos vacinados. Há 4.000 pessoas que fizeram já uma segunda dose e depois, paralelamente, já estão vacinados todos os cidadãos inimputáveis e começou-se agora uma segunda fase para cidadãos, para reclusos com problemas de saúde. Isto ia dizer-lhe que quanto a outras matérias associadas à vacinação e a pronúncias anteriores minhas sobre vacinação, elas têm um contexto e é nesse contexto que devem ser entendidas. Eu falo de vacinação num contexto em que se fala de corrupção, em que se fala de nepotismo e que se fala da facilidade, da tendência que há para facilitação das coisas, para facilitação de certo tipo de dados. E, obviamente, toda a intervenção que fiz e aquilo que eu quis sempre significar foi que cada caso era um caso. Cada contexto era um contexto e que os casos tinham que ser avaliados no específico contexto em que aconteceram. É basicamente essa a mensagem que eu quis transmitir e que deixo aqui agora mais uma vez. Mas isso, obviamente, compete ao Ministério Público. RTP. Tenho 2 perguntas para o Sr. Ministro também. Um pouquinho mais alto. Também para o Sr. Ministro. Em relação ainda à situação dos migrantes no Algarve, se consegue pelo menos confirmar se estamos a falar de 16 pessoas, como foi avançado pela TSP? E ainda, em relação à fiscalização também, se consegue dizer se estes agentes que vão estar no terreno durante esta altura da Páscoa, se estão vacinados, se não estão, se 50% estão, outros não estão, qual é o ponto de situação em relação à vacinação destas forças de segurança? Obrigada. Muito obrigado pela questão. Não há nada mais a acrescentar, nem estamos mesmo em condições de qualificar, como disse, se serão migrantes. Portanto, o tipo criminal não se está sequer definido e, portanto, não devo antecipar aquilo que será a avaliação feita pelo Tribunal esta tarde relativamente a 3 cidadãos. Quanto à vacinação na área da segurança interna, como o coordenador da Task Force enunciou, foram identificadas um conjunto de áreas de funções essenciais do Estado. E é nesse quadro que foram vacinados já cerca de 16.000 bombeiros e foram vacinados cerca de 20.000 elementos das forças de segurança, 10.000 da Guarda Nacional Republicana e 10.000 da Polícia de Segurança Pública. As prioridades definidas foram associadas exatamente à dimensão operacional, a prioridade a quem está na rua, a quem tem função como patrulheiro ou como garante
da verificação do cumprimento das regras em matéria de estado de emergência. Obrigada. Antena 1. O que eu queria tentar perceber é, em função da criminalidade que baixou e subiu, o facto das pessoas estarem em casa e usarem plataformas digitais fez com que disparasse o crime informático e as burlas. Em relação à violência doméstica, com as pessoas fechadas em casa, a minha pergunta é se isso significa mesmo uma diminuição da violência doméstica ou apenas do reporte da violência doméstica, ou seja, das queixas feitas pelas vítimas, não é? Portanto, tentar perceber como é que interpretam esta diminuição tão significativa de números. Bom, relativamente às burlas, de facto, os indicadores que existem, e repare, também é preciso sublinhar que estamos no dia 30 de março, os dados reportam-se ao dia 31 de dezembro de 2020 e, naturalmente, que muitas análises se têm que suceder após a publicação do RASI. Mas, relativamente ao aumento das burlas informáticas, ou através dos meios informáticos, há aqui uma associação à utilização das plataformas, nomeadamente em contexto do confinamento e de todas as limitações de circulação que se verificaram ao longo do ano e por diversos períodos. E, aliás, se verificar no gráfico dos períodos de confinamento, é claro, resulta claro esta relação direta entre o aumento das burlas e esses períodos de maior confinamento. Quanto à violência doméstica, o que temos, e o relatório, refere-se à criminalidade participada. A questão que coloca pode e deve ser avaliada naturalmente após e com outros indicadores de que não dispomos neste momento. É o que lhe posso responder relativamente às questões. Muito obrigada. Ok. Posso só colocar uma questão em função desta? Se ponderam em função disto fazer com que as queixas possam chegar de outra forma? As vítimas possam chegar às autoridades de outra forma, que não presencial? As queixas podem chegar de outra forma, isso já está previsto. As vítimas não têm que formalizar a sua queixa perante as autoridades ou reportar o seu contexto de vítima de violência ou em contexto de violência doméstica de uma forma presencial. Portanto, isso é uma coisa que já está. Portanto, é um procedimento que já está instituído. Muito obrigada. Rádio Renascença, Marina Pimentel. Eu gostava de lhes perguntar o seguinte: leem este relatório como um relatório de um ano absolutamente atípico, que resulta do confinamento em que todos tivemos, portanto o crime segue as pessoas, onde elas estão está o crime, ou se apesar de tudo há lições a tirar dos resultados a que se chegou em matéria de combate e prioridades de combate à criminalidade e de alocação de meios para esse efeito. Relativamente à questão, e penso que também já foi absolutamente identificado e contextualizado pelos senhores ministros, se me permitem, tudo o que tem a ver com a utilização de meios informáticos e daquilo a que nós chamamos o mundo não físico, portanto, as tais autoestradas digitais de que falava a senhora ministra, obviamente que têm que constituir um foco e determinar um enfoque naquilo que são as estratégias de luta contra a criminalidade específica e nesta área particular, de que as burlas são um exemplo bastante claro. Portanto, desde logo, tudo quanto tem a ver com este mundo digital e a exploração destas novas formas de trabalhar e de contactar e de interagir entre as pessoas, naturalmente que constitui uma prioridade para as autoridades e para a definição das políticas de combate à criminalidade. Este relatório consolida aquilo que é uma tendência, diria que da última década, que é de permanente redução da criminalidade registada.
e é essa evolução que é sustentada, não é uma evolução pontual de um ano apenas, que nos permitiu evoluir no Global Peace Index, mas poderia referir outros indicadores globais, de 13º país mais seguro do mundo em 2014, que era um resultado extremamente meritório, para 3º país mais seguro do mundo nos dados divulgados nos relatórios de 2019 e de 2020. Este relatório, globalmente, isso é para nós extremamente relevante, tem os indicadores mais baixos desde que existe RASI. Agora, a evolução de novas formas de criminalidade adequadas à transição digital, propiciadas pela pandemia, tem de ser analisada com todo o detalhe e exige aqui uma adaptação de resposta por parte das forças e serviços de segurança. Isso é, aliás, manifestado numa dimensão que poderão ver a partir de amanhã no relatório das orientações estratégicas para 2021. Agência Lusa, para fecharmos. Boa tarde. Houve o aumento do crime de resistência de coação sobre funcionário. Eu gostaria de saber se isto significa um aumento de ataques ou ofensas às forças de segurança. A outra questão é, não falaram sobre o crime do homicídio. Não sei se aumentou, se diminuiu. E o que é que o Governo pensa fazer, se há alguma estratégia, alguma orientação para combater a burla informática? E gostaria de saber também, numa altura em que se fala muito dos grupos de extrema-direita, se no relatório o que é que diz sobre essa parte da extrema-direita. E só mais uma última questão. Falaram muito do reconhecimento, de reconhecer o trabalho das forças de segurança. Hoje de manhã o sindicato da PSP veio dizer que os polícias sentem-se exaustos de um ano de fiscalizações exaustivas ao estado de emergência e sentem-se maltratados. Pelos vistos, este reconhecimento que o Governo quer dar às forças de segurança não chega aos polícias. Relativamente aos números e ao contexto da criminalidade de que falou, quanto ao crime de homicídio, há um aumento de 4 crimes de homicídio. Portanto, em 2019 consta do RASI 2019 89 crimes, este ano temos 93. Naturalmente que o crime de que falou de coação, de resistência e coação sobre funcionário terá uma ligação direta com a intervenção das forças e serviços de segurança no terreno e naquilo que foi a sua atividade de controle e fiscalização das medidas impostas durante o ano. Mas queria aqui salientar também um aspecto. De uma forma geral, o que aconteceu foi o acatamento das medidas impostas e foi, de facto, ao contrário, também como o Sr. Ministro já referiu, de outros países da União Europeia e outros Estados-membros, verificaram, de facto, situações de violência, nomeadamente na via pública, que em Portugal não se verificou de todo. E, portanto, é um aumento, mas é um aumento que tem uma relação direta, naturalmente, com esta circunstância, terá, mas não é um aumento que, de facto, cause ou determine preocupação. Quanto às outras questões, penso que será o Sr. Ministro. Não sei se havia outra questão relacionada com... Era só isso. Muito obrigada. O Governo reconhece, registra e acho que não deve deixar de enaltecer aquilo que é o sentido de dedicação de todas as forças e serviços de segurança neste ano tão especial. Todos os portugueses viveram tempos únicos, mas temos consciência que áreas como a da saúde, mas também a da segurança interna, tiveram desafios reforçados. E é por isso que temos uma estratégia consolidada que passa pelo rejuvenescimento
das Forças de Segurança, através do Plano Plurianual de Admissões, e que se traduziu já neste ano na autorização de 1.400 novas admissões na GNR e 1.200 novas admissões na Polícia de Segurança Pública. Por outro lado, os elementos das Forças de Segurança beneficiarão, nos termos do Orçamento do Estado para 2021, de cerca de 25 milhões de euros de pagamento de retroativos por suplementos que foram suspensos em 2011. Esse pagamento foi arreatado o ano passado e tem este ano o seu segundo ano de cumprimento. São cerca de 25 milhões de euros para os profissionais militares da GNR e para elementos da Polícia de Segurança Pública. Foi publicada na semana passada a disposição legal que permite a atribuição às Forças de Segurança de um suplemento de risco extraordinário para aqueles que ativamente estiveram empenhados na primeira linha do combate à pandemia Covid-19, medida prevista no Orçamento de Estado para 2021, e também, como é conhecido, foi já constituído o grupo de trabalho entre o Ministério da Administração Interna, o Ministério do Estado e da Administração Pública e o Ministério das Finanças, para que este ano, nos termos do Orçamento de Estado, sejam revistos o quadro de suplementos remuneratórios das Forças de Segurança, designadamente a remuneração do risco.